Olá, alunos! Olá, internautas! Sejam bem-vindos ao nosso canal e às nossas aulas de Direito Constitucional. Eu sou o professor Antônio Carlos e vamos dar prosseguimento aqui às nossas aulas, visando o nosso objetivo final, que é o exame da OAB. Nas aulas anteriores, vimos o que é o direito constitucional, qual é o objeto abordado pela matéria. Traçamos também um histórico das 7 constituições brasileiras, desde a Constituição Imperial de 1824 até o nosso mais recente texto constitucional, a nossa Carta Política promulgada em 1988. Estudamos aqui também as classificações das constituições. E na aula passada abordamos a estrutura da Constituição. Vimos que a Constituição brasileira é formada basicamente de um preâmbulo, de um corpo fixo de 250 artigos e dos atos das disposições constitucionais transitórias, que são normas de transição que fazem a passagem do ordenamento constitucional anterior para a nova Constituição. Na aula de hoje, vamos abordar os elementos da Constituição. As normas constitucionais podem ser diferenciadas ou separadas em diversas categorias, levando em conta principalmente o seu conteúdo e sua estrutura normativa, sendo que essas categorias são chamadas de elementos, e são eles: orgânicos, socio-ideológicos, limitativos e elementos formais de aplicabilidade. Os elementos orgânicos são aqueles que contêm normas que regulam a estrutura do Estado e do poder. Vai traçar aqui predominantemente a organização do Estado, a organização dos poderes, a forma de governo. Vai falar das Forças Armadas e do orçamento, da questão tributária. A título de exemplo, podemos citar o artigo 2º da Constituição. Vamos ver. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Os elementos socio-ideológicos estão presentes nas normas que revelam o caráter de compromisso das constituições modernas entre o Estado individualista e o Estado social, aquele Estado intervencionista. Isso fica muito claro para nós quando observamos o artigo 3º da Constituição. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Temos também os elementos de estabilização constitucionais, aqueles presentes nas normas que visam assegurar os conflitos constitucionais, a defesa do Estado, defesa da própria Constituição e defesa das instituições democráticas. Esses elementos estão em normas, por exemplo, as normas encontradas no artigo 34 e 35, ou no artigo 60, que fala das emendas constitucionais, ou no artigo 102, inciso 1, que vai versar sobre o controle de constitucionalidade.
Enfim, o que eu preciso guardar é que esses elementos de estabilização constitucional visa a defesa da própria ordem constitucional. E para isso, ele vai assegurar a supremacia da Constituição. Temos também os elementos limitativos, obviamente é o que vai limitar o poder do Estado, mas acima de tudo vai assegurar ali, vai elencar os direitos e as garantias fundamentais. Os elementos limitativos do texto constitucional são aqueles presentes nas normas que limitam a ação estatal. Vejamos, por exemplo, o caput do artigo 5º. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Notoriamente aqui estamos diante de uma norma que vem limitar o poder do Estado e trazer as garantias, a inviolabilidade dos direitos e deveres individuais e coletivos, o direito do cidadão frente ao Estado. E para finalizar, deixa eu pôr minha doutrina aqui, temos os elementos formais de aplicabilidade. Esses elementos nada mais são do que aqueles que estabelecem as regras de aplicação das normas constitucionais. Assim, o preâmbulo, os dispositivos que contêm cláusulas de promulgação, as disposições constitucionais transitórias e o parágrafo 1º do artigo 5º, por exemplo, aquele que diz homens e mulheres são iguais perante a lei, que determina que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Mas não se preocupem com isso agora também, como eu disse antes, à medida que a gente for avançando na matéria, as coisas vão se encaixando melhor. Quanto à questão de aplicabilidade da norma, será um tema de uma aula futura. Nossa próxima aula será sobre o poder constituinte e na próxima já abordaremos a eficácia das normas constitucionais. Por hora, por enquanto, o que eu quero que os senhores guardem? Os elementos das normas constitucionais, os elementos da Constituição. E para isso é muito fácil guardá-los. Quem hoje não gosta de tirar uma selfie, né? Isso mesmo, vamos guardar assim. O selfie, nessa ordem. Elementos orgânicos, socio-ideológicos, estabilizadores, limitativos e formais de aplicabilidade. Já sabem então, caiu na prova elementos das normas constitucionais ou elementos da Constituição? A dica, só lembrar de selfie. O selfie, e tenho certeza que essa parte da matéria resta totalmente superada. Pessoal, é importante entender que essas primeiras aulas são fundamentais para que possamos conhecer do direito constitucional. É fundamental porque é aqui que nos é apresentada a nossa Constituição. É aqui que começamos a nos familiarizar com ela, a entender de suas estruturas, de seus elementos. Na aula que vem, por exemplo, falaremos do poder constituinte originário, poder constituinte derivado, suas características e espécies. Pois bem, é interessante conhecermos essa parte inicial técnica, passamos depois por uma parte política, de compreensão do texto constitucional, para adentrarmos especificamente as questões jurídicas no texto formal em si. Por isso, essas aulas são de fundamental importância para o restante do curso, ok? Continue conosco e até a próxima aula!
Brasil.